Fala galera, beleza? Professor Wagner falando novamente e eu espero que vocês tenham conseguido replicar o exemplo do vídeo anterior, que era aplicar o Hello World, né, o exemplo que vem padrão no SDK do ESP8266. E no vídeo de hoje eu quero mostrar o nosso primeiro exemplo de como fazer a manipulação das GPIOs, né, as entradas e saídas digitais do nosso ESP8266. Certo? Antes disso, eu quero mostrar para vocês a minha montagem. Na minha montagem, eu basicamente tenho dois LEDs e um botão. Tá? Eu vou estar utilizando esses dois LEDs, o botão, e mais o LED que tem naturalmente na placa do ESP, que é o LED Built-in. Tá bom? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês rapidamente a montagem. Então, essa aqui é a minha montagem, ela é bem simples, tá bom? Depois vocês vão poder verificar em quais pinos eu conectei os LEDs. E vamos para a prática. Seguinte, antes de a gente começar a parte prática, eu quero mostrar para vocês da onde que eu estou pegando muitas das informações. No próprio site da Expressif, lá onde a gente verificou as informações de como fazer a instalação do SDK, eu tenho as minhas referências aqui. E dentro dessas minhas referências eu tenho vários exemplos de funções que eu posso estar utilizando na programação utilizando o SDK nativo. Uma delas são os periféricos de GPIO. São os primeiros aqui. Dentro dos periféricos do GPIO, eu tenho diversas funções aqui, quais os parâmetros que eu tenho que chamar quando eu chamar essa função, quais os retornos das funções, e a gente vai estar utilizando algumas das funções presentes aqui neste guia de referência, ok? Beleza, mas vamos lá, vamos para o nosso primeiro exemplo. No nosso primeiro exemplo, eu basicamente quero fazer o seguinte. Eu quero que um LED pisque a cada 2 segundos. Ele vai ficar piscando a cada 2 segundos. E eu quero ter um botão controlando outros dois LEDs. Tá? Naturalmente, desses dois LEDs, um está aceso, o outro está apagado. E quando eu pressionar o botão, esse estado inverte. Soltei o botão, esse estado volta ao original. Esse é o objetivo deste exemplo. Este exemplo e os outros 3 exemplos da parte de manipulação da GPIO, eles já estão lá no nosso repositório da nossa disciplina. Então, disciplina IoT 2, lá no meu GitHub, eu tenho aqui os 4 exemplos. O primeiro exemplo é o exemplo puro GPIO. Os próximos 3 vídeos que eu desenvolver vai ser para fazer a manipulação da GPIO utilizando de tarefas, a manipulação da GPIO utilizando de variáveis descritoras para fazer a configuração das GPIOs, e como que eu posso estar utilizando as interrupções de entrada digital. Vocês podem estar fazendo o download do zip desses 4 exemplos, ou se vocês quiserem fazer o clone para o Git de vocês. A descrição desses exemplos está aqui embaixo no README, e eu vou estar atualizando esse nosso repositório no decorrer da nossa disciplina. Conforme a gente for elaborando os próximos exemplos, eu vou estar atualizando esse repositório. Sem mais delongas, vamos para o primeiro exemplo. O que eu tenho aqui no primeiro exemplo, então? A primeira coisa que eu fiz foi relacionar os pinos da Wemos, que é a placa que a gente está utilizando, né, com o número da GPIO. Então existe muita confusão para quem está iniciando com o ESP8266, porque eu preciso às vezes configurar um pino GPIO 16, mas na placa da Wemos ele está dizendo para mim que está no pino D0. Então tomem esse cuidado, tá bom? Cada pino da placa Wemos tem seu respectivo pino do ESP8266 e a sua respectiva função. Alguns deles são de I/O, entrada e saída, outros são de comunicação serial, tem outros tipos de comunicação aqui, e tem um pino de entrada analógica também. Bom, eu fiz várias inclusões de bibliotecas, as inclusões das bibliotecas padrões da linguagem C, as inclusões de bibliotecas que eu vou estar utilizando com o FreeRTOS, né? Então a gente vai estar utilizando o sistema operacional FreeRTOS. Então, para chamar as funções dele, eu preciso incluir essas bibliotecas. Uma biblioteca do driver da GPIO e 2 bibliotecas que eu vou estar utilizando para fazer como se fosse um printf, que é uma forma diferente de eu fazer comunicação no monitor serial entre a minha placa e o meu computador. Aqui dentro das definições constantes, eu basicamente defini o que era true, false e defini o debug como true. Isso vai servir para que sempre que eu permanecer com o debug true, eu vou perceber alguma informação saindo na serial para monitorar o que está acontecendo no meu sistema. E eu tenho aqui 4 pinos. O LED Built-in, que está na GPIO número 2,
o LED 1 que está na GPIO número 16, o LED 2 na GPIO número 5 e o button que está na GPIO número 4. Então, lembrando, né, GPIO número 2, eu tenho que bater aqui, está no pino da Wemos, pino D4. Então, eu poderia botar aqui pino D4. Eu poderia fazer isso com todos os outros pinos. Então, na hora de vocês fazerem a montagem, utilizem o número do pino da placa Wemos, certo? Beleza. Tenho uma única função, que é a função principal, a appmain, que é aquela função que é chamada logo depois do início do bootloader do ESP. Fiz a criação de duas variáveis globais aqui. Uma delas é um vetor, onde eu tenho duas possibilidades aqui, ligado e desligado, e eu vou estar utilizando esse vetor para imprimir se o LED build-in está ligado ou desligado. Dentro da minha aplicação principal, que é aquele primeiro programa, né? Você sabe que em linguagem C eu tenho a função main, que é a primeira função onde o programa roda. Só que como eu estou com o sistema operacional rodando por trás, né, eu tenho a função appmain. Né? O sistema operacional inicia e chama a função appmain, que é a primeira função. Bom, os primeiros parâmetros que eu configuro é o seguinte: eu configuro os três LEDs, o LED build-in 1 e o 2, como modo de saída. Tá bom? Quais os outros parâmetros que eu poderia estar utilizando? Né? Se não é a saída, eu poderia estar utilizando a entrada ou input output. Né? Seria um dreno aberto, ele ficaria flutuando. Essa é a função que seta a direção de um pino de GPIO. A função que controla é a função GPIO setLevel, vai controlar qual pino e qual nível que eu quero. Então, por exemplo, o LED build-in, eu quero que inicialmente ele fique em 1. Por que 1? Porque 1 é o estado de desligado desse LED. O LED ele é a lógica invertida. Bom, aqui eu fiz as configurações de saída e agora eu vou fazer as configurações de entrada. Eu tenho um botão só. Eu fiz a direção desse botão como uma entrada. E eu também defini que o modo de pull, ou seja, eu quero ter um resistor interno que é somente um pull-up. Né? Para que isso? Para eu não precisar ficar colocando um resistor de pull-up externo no meu botão, eu configurei o pull-up interno. Pull-up interno significa que esse pino ele vai ficar sempre em nível alto. Né? E quando eu jogar esse pino físico para o GND, é que esse pino vai para o nível baixo. Soltei o botão, o pino volta para o nível alto. Fiz a declaração de uma variável booleana estado e iniciei meu loop principal, meu loop infinito, while true, vai ficar sempre dentro desse while aqui. A primeira coisa que eu faço é chamar a função GPIO getLevel, tá? Então ele obtém o nível de algum pino, no meu caso do pino do botão. No meu caso, se ele for 0, por isso da exclamação na frente, se ele for 0, eu imprimo na serial que o botão está pressionado e eu ligo o LED 1 e desligo o LED 2. Caso contrário, desligo o LED 1 e ligo o LED 2. Então esse aqui seria o bloco de estrutura que controla os dois LEDs a partir de um botão. Depois eu faço a inversão da variável booleana estado. E depois eu chamo o setLevel, agora do LED built-in, chamando a variável estado. Então o LED built-in vai estar uma hora 0, outra hora 1. Uma hora 0, outra hora 1. Depende de quantas vezes eu executei o meu while. Né? E da mesma forma, eu imprimo a frase LED built-in e chamo o que está lá no meu vetor de mensagem. Dependendo se está ligado ou desligado, eu digo LED built-in ligado ou LED built-in desligado. E depois eu faço um delay de 2 segundos. Né? Eu estou aproveitando aqui a função do FreeRTOS, né? A função Task Delay. Ela é uma tarefa que ela basicamente para o programa por 2 segundos. Né? Então esse tempo aqui está em milissegundos. Ele para isso e libera para que o sistema operacional execute outras tarefas se ele estiver usando. No nosso caso, eu não tenho nenhuma tarefa a mais criada, então ele vai liberar o scheduler para voltar para a tarefa principal, que é a tarefa de idle. E aí, depois de 2 segundos, ele volta para cá e inicia novamente o while true. Então, ele verifica o botão novamente, inverte o estado do LED built-in, para 2 segundos. Voltou dos 2 segundos, inicia o LED novamente. Verifica o botão novamente. Bom, eu vou fazer a gravação desse exemplo. Então, lembrando, eu vou entrar... todos esses meus exemplos, na verdade, todo esse meu repositório, eu coloquei dentro do diretório ESP8266, no SDK do RTOS, pasta exemplos, e aqui está o meu repositório, IoT2. Entrando então dentro desse exemplo,
Tá? Aqui no main é onde eu estava descrevendo para vocês o que é o meu sistema, né? O que é o meu programa. Eu vou voltar aonde eu encontro o arquivo Makefile, vou copiar esse diretório, vou abrir o meu terminal que é o minwg32, vou navegar até esse repositório e vou fazer o make menu config. No meu caso, eu já fiz essa configuração, tá? Eu não vou fazer aqui novamente porque demora um pouco. Ele vai abrir aquela tela azul, então vocês têm que basicamente configurar em qual porta de comunicação o Emos está conversando com o computador de vocês. No meu caso é a COM5, então quando abriu a tela eu já fui lá, já configurei a COM5, salvei e fechei. Então depois que eu terminei de criar os meus arquivos de configuração, eu posso fazer um make "-j5 flash monitor". "-j5 é para poder fazer uma compilação usando os 4 cores da minha CPU, então a minha CPU ela é quad-core. Então eu vou fazer a gravação flash e abrir o monitor serial para eu ficar fazendo a verificação do debug. Tá. O meu programa ele já foi compilado uma vez, então eu espero que ele não demore para compilar novamente a segunda vez. No caso de vocês, a primeira vez que vocês vão estar compilando isso, na hora que vai criar todos os objetos vai demorar um pouco. Tá? Mas se vocês fizerem modificações dentro do main.c e depois compilar novamente, já não vai demorar tanto. Certo? Bom, então enquanto ele faz essa compilação, eu vou pausar a gravação e depois eu retorno. Bom, ele terminou de compilar, agora ele está fazendo o processo de gravação. Está abrindo o monitor agora. Está resetando a placa e abrindo o monitor. Pronto, já está rodando o meu programa. LED desligado, ligado, desligado, ligado. Vai dar para perceber isso agora, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, qual é o LED que está piscando? É o LED que está na placa do ESP, que seria esse LED azul ali, ó, que está na plaquinha do ESP pretinho, esse LEDzinho aqui. Ó. Esse é o LED built-in, que está piscando a cada 2 segundos. E percebam que aqui na protoboard eu estou com o LED verde aceso e o LED amarelo apagado. Certo? Quando eu pressionar o botão, esse estado vai inverter. Vou pressionar. Depois de 2 segundos ele inverteu o estado do LED. Agora o verde apagou e o amarelo acendeu. Tá? Quando eu soltar, depois de 2 segundos, vai fazer novamente essa inversão. Então, percebam que eu tenho um programa que está funcionando a forma de controle de entrada digital e saída digital, mas eu tenho um problema de lógica aqui. Né? No meu programa, o fato de eu ter aquele delay de 2 segundos faz com que eu precise deixar pressionado pelo menos uns 2 segundos até o programa destravar do delay e fazer a leitura da digital para poder executar o comando de inverter esses LEDs. Né? Isso é um problema de programação. Né? Como é que eu poderia resolver esse problema? Bom, existem algumas formas de resolver esse problema. Né? Uma delas é utilizando interrupção de botões, ou eu posso estar aproveitando do meu sistema operacional e criando tarefas, que é o objetivo do próximo vídeo. Então, no exemplo 2, eu vou criar 2 tarefas e mostrar para vocês como executar as 2 tarefas separadamente, de forma que uma não atrapalhe a outra. E isso só vai ser possível no nosso exemplo, porque a gente vai estar utilizando as tarefas do sistema operacional FreeRTOS. Beleza? Galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Repliquem esse exemplo na casa de vocês. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Se curtiram o vídeo, deixe o like aí. Um abraço e até a próxima.